Bem-vindos a mais um tutorial da Black Pixel do curso de MentaRay. Nesse tutorial, nós iremos aprender sobre controle de exposição. Será um tutorial bem básico sobre controle de exposição, porque este é um conceito bem complexo e extenso do 3D Max. Muitos profissionais usam ele e muitos profissionais não gostam de usar. Então eu vou ensinar aqui os fundamentos do controle de exposição, e estudando as principais características dele e não todas. E depois cabe a você escolher se quiser usar ou não. Essa cena é um pouco diferente das outras, porque a única coisa que mudou foi a luz. Eu coloquei uma luz fotométrica com uma sombra Ray Trace, e o valor dela eu não mexi, deixei 1500 de intensidade. Eu não mexi em absolutamente nada nessa luz. Apenas troquei a lâmpada, a luz que antes era uma MentaRay Omni Standard, e agora coloquei uma luz fotométrica, Free Light. E ela está nessa posição que você está vendo. Vamos então renderizar a cena. Nós obtivemos esse resultado. O que o controle de... Eu tenho que explicar que aqui o controle de exposição está desabilitado. Ou seja, eu estou renderizando normal, sem o controle de exposição do MentaRay. Vamos clonar essa cena. Então lembre-se, esse primeiro clone é a cena sem controle de exposição. Está aqui na esquerda. Vamos fechar. O que o controle de exposição faz é configurar a quantidade de luz que entra na câmera. Isso significa que você vai configurar a iluminação da sua cena através do controle de exposição e não mais pela intensidade da luz. Não vai mexer aqui mais. Aonde está o controle de exposição do 3D Max? Vamos apertar a tecla de atalho 8, que está dentro de Environment and Effects. Ou clicamos em Rendering e Environment. Pronto, está aqui. Exposure Control. É essa aba do controle de exposição. Veja que está sem controle de exposição. Vamos clicar nesta aba aqui e vai aparecer uma série de controles de exposição que existe no 3D Max. Qual é o que iremos trabalhar? Apenas com um. Com este que está escrito aqui, MR Photographic Exposure Control. MR é de MentaRay. Então, já que estamos trabalhando com MentaRay, vamos escolher este daqui. Veja que na viewport já mudou a quantidade de iluminação. Vamos tirar o controle, escureceu. Colocamos o controle, iluminou. Vamos renderizar a cena para ver o que acontece. Agora vamos comparar as duas cenas. Você pode ver que a cena nova ela está muito mais clara. Ou seja, a luz ela se distribui de uma forma muito mais suave e mais intensa pela cena. Isso torna a cena mais clara. Meu Deus. Pronto. Mais clara e mais simples de se configurar a iluminação dela. Veja como esta cena da esquerda está escura. O teto escuro, a parede escura e aqui diversas áreas escuras, sombreadas. Você teria que colocar mais uma lâmpada na cena, mais uma luz, para configurar ela direitinho. E com o controle de exposição, você tem uma cena muito mais homogênea, veja só. Só que para chegar nesse nível de intensidade de luz do controle de exposição, veja que a mesma sombra ela fica mais clara que a sombra da esquerda sem controle de exposição. Para chegar nesse nível, nós temos que saber configurar o controle de exposição. Aqui no tutorial deu certo de primeira porque eu já estava mexendo nele. Mas o segredo está aqui, ó. Este aqui é o parâmetro mais básico do controle de exposição. E aqui também, em Select a Preset. Eu vou ensinar o que tem aqui nesse preset, mas nós não iremos usar muito ele não.
porque é melhor mexer aqui. Depois que você já tiver um pouco mais avançado no controle de exposição, você não vai mais trabalhar com esse daqui, você vai trabalhar com esses 3 controles aqui e mais Image Control, com Highlights, Midtones e Shadows. Mas por enquanto vamos nos manter no básico. Você terá que dominar primeiro esse básico para depois pensar em vir aqui para baixo. Sendo que o controle de exposição também já muda aqui automaticamente. Mas quando você estiver configurando por aqui, você terá um controle mais fino da imagem. Mas vamos nos manter no princípio. O que tem nesses presets aqui? Vamos analisar. Nós temos 4 presets. O primeiro é um Outdoor Daylight Clear Sky. O que significa isso? Que é um controle de exposição para uma cena externa com dia claro e céu claro. Então eu cliquei neste controle, veja que o EV mudou automaticamente para 15. Vamos renderizar. O que aconteceu? A cena ficou totalmente escura. Porque isso aqui não é uma cena externa ensolarada, isso aqui é uma cena interna com uma luz artificial. Vamos para o segundo. Temos Outdoor Nighttime. Outdoor ainda é a cena externa, só que à noite. Veja o que acontece. Sai daqui, sai. Não quer sair. Pronto. Maldito seja. A iluminação estourou. Porque nós novamente não estamos com o EV correto. Isso aqui não é uma cena externa. Vamos voltar para o controle de exposição. Vamos para o terceiro. Ops, aqui não. Indoor. Estamos começando a nos aproximar do que nós temos aqui. Indoor é uma cena interna. Daylight, ou seja, interna, com luz do dia, com luz do sol entrando pela janela. Nós não temos janela nessa cena, nem luz do sol. Mas já está mais perto da realidade, veja só. Já conseguimos pelo menos enxergar a cena, embora esteja muito escura. E o último parâmetro, veja que aqui mudou para 10. E o último parâmetro é Indoor, que é interna, luz da noite. Veja que mudou para 2. E vamos renderizar. Bom, o que acontece se nenhum desses parâmetros serve? Você não pode deixar no que se aproxima, porque nem sempre o que se aproxima vai servir para uma maquete profissional. Você deixa então no que mais se aproxima, seria o Indoor Daylight. E aí você terá que mexer manualmente aqui no EV. Quanto menor o valor, mais clara fica a cena. Veja só, eu vou diminuir para 9. Veja que aumentou a intensidade. Estou diminuindo. Se diminuir muito, a cena vai estourar. Quanto mais aumenta, mais escurece. Não há muito segredo. Então, 10 estava muito escuro. Vamos tentar um valor como 6. Seis está muito claro, veja que a iluminação está estourando ainda. Então, 6 nós sabemos que não serve. Vamos colocar 7. Sete está quase bom. Veja que a iluminação está estourando um pouco aqui no Tiapote, até porque a lâmpada está bem perto dele, né? Não está tão perto assim, mas está bem perto do chão. Nós podemos melhorar um pouco mais ainda. Vamos colocar 8. Acredito que um valor entre 7 e 8 seria o perfeito. Porque nós não podemos ter iluminação estourando na cena e nem uma cena escura demais. Veja só como o valor que colocamos agora, que foi o 8, funcionou perfeitamente. Vamos comparar com a antiga cena.
Pronto, agora o Graphite Modeling Tools não vai mais atrapalhar. Então, como eu dizia, o controle de exposição ele irá iluminar bem mais as áreas escuras, vejam só. Porque nós estamos controlando a intensidade de luz que entra, a quantidade de luz que tem na cena e que ela entra pela câmera, e não diretamente na iluminação, na luz que está no 3D Max. Mas como eu falei, existem profissionais que até hoje não gostam de trabalhar com controle de exposição. Isso vai ficar a seu critério. O que estudamos aqui foi os fundamentos básicos de controle de exposição. Ele vai muito além disso. Eu estou longe de esgotar aqui o conteúdo sobre controle de exposição. Essa foi apenas uma introdução ao controle de exposição do 3D Max. Como eu disse, tem diversos outros parâmetros para se estudar, que serão feitos em tutoriais no futuro. Mas, por enquanto, neste curso de Mental Ray, ficaremos apenas com estes parâmetros básicos de controle de exposição. Obrigado por terem assistido a mais esse tutorial. Espero que estejam gostando do nosso curso de Mental Ray e até o próximo.